Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosana Cesso. Nós vamos trabalhar o MCE, Material de Complementação Escolar dessa semana, que vai do dia 29 de junho até o dia 3 de julho. Nessa semana, o nosso material ele começa na página 9, vai até a página 12. Nosso conteúdo, de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar 3 textos. Vieram 3 textos para nós hoje, tá? Os 2 primeiros textos, eles são tirinhas. Tirinhas é um segmento da história em quadrinho, né? Você lembra o que é tirinha? As características da história em quadrinho, da tirinha, é um segmento, né? Porque a tirinha ela é menor. Geralmente elas aparecem em jornais, em revistas, pode ser impresso ou digital, mas utilizam somente, são quadros, né, para narrar um fato, mas geralmente são 3 ou 4 quadros só, então ela é curtinha. E qual a função da tirinha, né? Qual é a função dela? É entreter, traz entretenimento e faz uma crítica social, geralmente, tá? Ela utiliza uma linguagem mista. Ela combina a linguagem verbal com a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a escrita, a falada. A linguagem não verbal são imagens, fotos, né? Desenhos. E aí vai combinar aí, então por isso a gente chama de linguagem mista, tá? Fica bastante atento. Para a gente poder interpretar uma tirinha, a gente precisa estar atento ao que ela traz. Geralmente ela traz balões, né? A história em quadrinhos ela traz balões, aí é importante a gente relembrar lá da parte dos balões. Se a gente conhecer os balãozinhos, né? As características de cada um deles, a gente já sabe mais ou menos o que o personagem está falando. Se ele está sonhando, se ele está pensando, se ele está gritando, né? Tudo isso através dos balõezinhos a gente já faz a leitura lá da imagem. Além disso, ela traz uma figura de linguagem, geralmente traz a onomatopeia. O que é isso? A figura de linguagem, ela traz mais expressividade, né? Porque a gente está falando, mais emoção. Então, assim, quando a gente usa uma onomatopeia, a gente traz escrita, a gente escreve um som natural. Os mais conhecidos são assim, toque-toque, né? Para bater na porta, tic-tac, o som do relógio. Mas assim, um bastante atual que a gente utiliza no nosso cotidiano, kkk, né? Quando a gente escreve lá nas nossas redes sociais o kkk, nada mais é que uma onomatopeia. A gente está escrevendo o som de uma gargalhada, tá bom? Com o decorrer do material, quando a gente for lendo, eu vou trazendo outras características importantes para você. Mas o mais importante que eu preciso te pedir é que você preste atenção na linguagem gestual, né? Na linguagem corporal dos personagens, nas cores mais vibrantes, menos vibrantes, tá bom? Vamos lá, vamos começar o nosso material? Então ele traz aí, ó, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser fazer essa revisão, você vai lá no seu material, né, material didático carioca, na sua apostila do primeiro semestre, nas páginas 16 até a página 18. E aí, então, tem as tirinhas lá, tem essas características que eu trouxe para você, tá bom? A gente vai começar ali, ó. Leia a tirinha abaixo e em seguida responda as questões propostas. Então, vão ter 2 tirinhas para as 6 primeiras perguntas. Conforme eu combinei com vocês nas aulas anteriores, algumas eu vou ler e outras eu vou deixar vocês lerem, né? Preste atenção nessa primeira tirinha aí. O personagem principal é o Armandinho, né? E eu queria que você prestasse atenção no que está implícito e no que está explícito. Explícito, ele vem ali claramente escrito, né? Claramente dito na tirinha. E o que está implícito? A linguagem, né? Permite que a gente entenda, né? Que a gente perceba o que está implícito nela, tá bom? Os elementos linguísticos nos permitem perceber isso. Então, vai lá, você vai ler sua primeira tirinha e a gente vai partir logo para as questões, tá? Assim, ó. Observe o primeiro quadrinho. Observe o primeiro quadrinho. Foi lá? O que é possível dizer sobre o comportamento do personagem Armandinho a partir da expressão facial e corporal dele? Então, você vai perceber o primeiro quadrinho lá e o que ele está fazendo? O que será que ele está fazendo ali? Está lendo, está pesquisando, está estudando, né? E aí você vai responder. Número 2. No último quadrinho, a palavra empatia resume o que Armandinho estava apresentando nos quadros anteriores.
qual é o sentido da palavra empatia. Então, você vai reler todos os quadrinhos, né? São 4, e você vai ver o que a palavra empatia está resumindo. Tudo que ele disse anteriormente, a gente pode usar simplesmente uma palavra, empatia, que por sinal está sendo muito utilizado nesse tempo, né? De pandemia, de quarentena, que a gente está ficando muito tempo dentro de casa, está precisando ajudar as pessoas, sermos ajudados também. Número 3 está assim: em que situações do cotidiano, do nosso dia a dia, você tem exercido a empatia? Você tem exercido a empatia com outras pessoas? Você tem percebido isso nas outras pessoas, umas com as outras? Com você. 1, 2 e 3 já está comentado, está respondido. E aí, a gente vai para o texto 2. O texto 2 é também uma tirinha. E tá assim, ó, tirinhas, simpatia e empatia. E aí, ela tá dividida em 2 partes, tá? A primeira tirinha tá assim: escuta para consertar, corrigir, julgar e consolar. E aí tem a tirinha, né? Prestem bastante atenção nos desenhos, nas imagens, na expressão corporal, na expressão facial dos personagens, né? É um homem, um senhor e uma moça, uma senhora. São 4 quadros. Dê um tempinho para você ler, tá? Na próxima tá assim, ó: escuta para acolher, empatia compassiva. E aí são os mesmos personagens, né? Mais 4 quadrinhos, e aí são comportamentos diferentes para você analisar, tá bom? Número 4, a questão número 4 tá assim: observe a tirinha escuta para consertar, corrigir, julgar e consolar. O que é possível dizer sobre a expressão facial do personagem no decorrer da situação? Então, ao longo do texto, né, ao longo da narrativa, a expressão facial dele vai sendo transformada, ele muda essa expressão facial. Como o personagem reage no último quadrinho? Número 5, gente. Agora, observe a tirinha escuta para acolher, empatia compassiva. O que é possível dizer sobre a expressão facial do personagem masculino no decorrer da situação? Como os personagens reagem no último quadrinho, tá? Então, o que ele está te pedindo aí é para que você faça essa leitura de imagem, para que você perceba, né, o formato dos balões, o rosto de cada um dos personagens, né? Desculpe. E o que acontece no final, né? A partir do enredo, qual é o desfecho da situação? Vamos lá? Compare as 2 situações e em seguida explique o que você entendeu com essa comparação. Então, você vai comparar a primeira tirinha, né, a primeira parte do texto, e a segunda tirinha, a segunda parte do texto. Vai comparar e vai trazer o que você compreendeu das 2, tá bom? A comparação. Essa semana o material está muito agradável, né? Essa também é uma característica da tirinha. Ela torna o texto muito mais agradável, né? Além de ser engraçada, traz temas, a temática é atual, né? E isso prende a nossa atenção. Vai ficar muito fácil da gente ler e responder essas questões. Lembrando que lá no final tem o gabarito, para você olhar só depois que você fizer. Algumas questões são respostas individuais, né? São pessoais, só você, cada um, não tem certo ou errado. É o que você pensa sobre o assunto, sobre a comparação que você fez, tá? Se ficar alguma dúvida, basta você perguntar para mim ou para o seu professor ou professora. Agora a gente vai para a análise do nosso terceiro texto. Nosso terceiro texto, né, ele também foi retirado do jornal, mas agora ele veio estruturado em parágrafos. É uma notícia, né? Não está um texto na íntegra, é um texto adaptado. Se você quiser ler a notícia toda, você vai lá no globoesporte.globo.com, mas aqui está um texto adaptado, escrito por Paula Carvalho. E o título é o seguinte: vídeo de Fred emociona paciente grave de Covid. E filha vascaína diz: pessoas da família vão trocar de time. Então você vai ler esse texto, vai analisar ele, vai interpretar bastante. A gente vai trabalhar 4 questões, tá? Em cima dessa sua leitura. Então, a gente vai lá trabalhar da página das questões da 7 até a 10ª questão, tá? E aí tá assim, ó. Após a leitura do texto, é possível estabelecer uma relação com as tirinhas? Por quê? Então, você vai verificar se é possível estabelecer essa relação entre os 2 primeiros textos e você vai dizer por quê.
Por que será que é possível estabelecer essa relação? Será que é a temática que os textos trazem? Aí é com você. Número 8. Como você pode explicar a fala da filha do paciente? Pessoas da família vão trocar de time. Como você pode explicar essa fala? Número 9, tá assim, ó. Transcreva o que o médico disse ao paciente como forma de motivá-lo. O que é transcrever? É trazer do texto exatamente como está escrito lá no texto. Então, você vai lá, vai analisar a fala dele, vai transcrever, vai retirar do texto e escrever na sua questão, tá? Transcrever. Número 10, após a leitura de todos os textos, procure apresentar 2 exemplos de empatia nos dias de hoje. Então, você vai analisar as tirinhas que nós trabalhamos no início da aula, vai analisar esse último texto, essa última notícia, e como você, eu tenho certeza, já entendeu o que é empatia, né? Você vai trazer 2 exemplos de empatia do dia a dia, que você percebeu, de alguma notícia, próxima à sua casa, dentro da sua própria família, e você vai trazer pra gente, tá bem? Com isso a gente fecha o material de hoje. O material foi agradável, porque as tirinhas, né, a história em quadrinho, traz assim de forma muito agradável o texto, né? Ele tem essa função também, né? Então torna muito mais agradável a gente estudar através de uma tirinha. E aí, se você tiver alguma dúvida, você retorna lá no seu material, sua apostila de primeiro semestre, ou entre em contato com seu professor ou comigo, né? Muito boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Beijão!